Obrigado, deputada Renata Souza, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu fiz questão de participar deste debate no expediente final da sessão de hoje, porque considero muito relevante que possamos nos manifestar sobre alguns graves acontecimentos que estão em curso no Brasil e também no Rio de Janeiro. E quero começar, naturalmente, repercutindo, como algumas intervenções que me antecederam, repercutindo a demissão do ministro Luiz Henrique Mandetta, do Ministério da Saúde, no dia de hoje. Quero retomar o mesmo fio da minha companheira de partido, deputada Zeidan, em relação ao que pensamos a respeito do deputado do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, do ponto de vista das suas afinidades ideológicas. Nós temos várias reservas e até divergências importantes com a relação à atuação do ministro Mandetta. Quando era deputado federal, foi deputado por 2 legislaturas, representando o estado do Mato Grosso do Sul, e se revelou, no exercício desse mandato de deputado federal, um parlamentar que, embora oriundo da saúde, não tinha claro compromisso com o Sistema Único de Saúde. Suas intervenções, seus posicionamentos, suas propostas não endossavam, não referendavam, não buscavam defender o Sistema Único de Saúde. Ao contrário, sempre esteve mais próximo, tinha mais relações com o setor privado da saúde. Além disso, como deputado federal, Luiz Henrique Mandetta participou do processo que se constituiu, do meu ponto de vista, num golpe de Estado perpetrado em boa medida com o protagonismo do Congresso Nacional, e o Mandetta esteve entre os deputados e deputadas, entre os senadores e senadoras, que contribuíram para a deposição da então presidenta constitucional do Brasil, Dilma Rousseff. Por isso, não tenho nenhuma proximidade ideológica, nenhuma afinidade ideológica com esse homem público, mas evidentemente que isso jamais me impediu de reconhecer esforços importantes que ele coordenou com sua equipe no Ministério da Saúde, sobretudo fazendo contrapontos indispensáveis à orientação não apenas irresponsável, mas, como já se disse aqui, criminosa do presidente Jair Bolsonaro, tentando desqualificar as medidas de isolamento social e, pior do que isso, tentando fazer parecer com que essa pandemia, que é a maior tragédia da humanidade desde a Segunda Guerra Mundial, se parecesse com uma gripezinha, como ele mesmo disse. Portanto, eu acho que a demissão do ministro Mandetta, que é uma crônica cujo desfecho já estava anunciado, não chega a surpreender, mas, enfim, confirma, corrobora esse governo que, além de irresponsável, além de ter atitudes que são claramente criminosas e atentatórias à população brasileira, é um governo que tem um ódio sistemático, à ciência, aos cientistas, ao conhecimento científico. Por isso eu quero me situar no primeiro momento nesse debate, lembrando algumas áreas em que o governo Bolsonaro atua assim. Eu lembrei durante a ordem do dia como que o governo federal, como que o ministro Paulo Guedes, que conduz a política econômica do governo Bolsonaro, oferece todo tipo de resistência, e ela também é irresponsável e criminosa, para que o governo federal possa prestar algum tipo de auxílio aos municípios e aos estados, muitos deles que já não têm onde cair mortos para enfrentar a pandemia. Na educação, eu disse também durante a CCJ hoje de manhã, a irresponsabilidade deste ministro protofascista da educação, Abraham Weintraub, que contra o pedido e a solicitação de todos os secretários de Educação de Estado do Brasil, manteve a data do Enem, ignorando a pandemia, ignorando todas as ameaças, os prejuízos e os riscos que já se colocam na formação de estudantes pelo Brasil inteiro. E, particularmente, a questão da saúde, em que o ministro Bolsonaro tenta fazer crer à população que não precisa se proteger, que não precisa se resguardar, ou seja, como se estivesse tratando a população como um gado, conduzindo esse gado ao abate. Por isso eu quero aqui manifestar também com a maior veemência possível que o que a Assembleia Legislativa, ou pelo menos as bancadas, ou os mandatos puderem fazer para denunciar de maneira formal, de maneira objetiva, documentada, às cortes internacionais, aos organismos internacionais, o que se passa no Brasil é da maior importância e da maior centralidade. Ganha com a demissão de Mandetta, ganha a vertente
terraplanista do governo Bolsonaro, a vertente terraplanista que controla as relações exteriores, que controla a educação, que controla a área de direitos humanos e assistência social. É o terraplanismo que ganha força, é o obscurantismo, né? É o medievalismo, do ponto de vista do desprezo à ciência, que ganha força no governo Bolsonaro nesse momento. Queria também, ainda dentro do meu tempo, me reportar ao estado do Rio de Janeiro em particular, e queria tirar proveito do tema introduzido nesse expediente final pelo deputado Luiz Paulo a respeito da LDO, cuja mensagem foi, como sabemos, publicada hoje. Eu quero fazer essa manifestação introdutória porque me preocupa muito numa primeira e rápida análise dessa mensagem que apresenta, que encaminha a LDO ao Parlamento Estadual, algumas preocupações. Primeiro, pontualmente, algumas diretrizes que constituíram avanço na LDO passada já começaram a ser suprimidas, presidenta Renata. Por exemplo, eu quero aqui mencionar aquela previsão que consta na LDO de 2019, a previsão de prestação de contas financeiras e de metas das ONGs que recebem verba pública. Ela desaparece desta versão da LDO que já foi publicada. Da mesma maneira, aquela limitação, aquela vedação constante, né, como diretriz da LDO 2019, de que fossem vedadas as contratações de ONGs pertencentes aos próprios contratantes ou aos parentes dos contratantes, essa diretriz, por algum mistério, também desapareceu da mensagem que encaminha a LDO. Também desapareceu uma diretriz importante, sobretudo agora em tempo de pandemia, que é as transferências da União na área de saúde, repassadas ao Estado, sejam tornadas públicas por sítios eletrônicos, por publicações do governo do Estado, para que se tenha transparência, para que saibamos quais são exatamente os valores oriundos da União para o Estado na área de saúde. Essa diretriz também saiu do texto da LDO. O programa, deputada Renata, o programa de proteção a crianças e adolescentes vulneráveis, foi emenda nossa, emenda construída no âmbito da Comissão de Direitos Humanos. Essa diretriz desapareceu da mensagem da LDO. Enfim, a redução de incentivos fiscais, embora já tenha lei ordinária específica sobre isso, mas a limitação dos incentivos apenas àqueles que têm correspondência com os acordos do CONFAS, é uma diretriz importante da LDO que também desapareceu da mensagem publicada hoje. E, sobretudo, tem um emblema, tem um simbolismo forte, desaparece da LDO o nosso famigerado e tão lutado e tão batalhado artigo 56, hoje, na versão atual da LDO, que é o que autoriza o governo do Estado a implementar o PCCS da saúde. Essa luta que a Assembleia vem travando há anos, em pleno tempo de pandemia, em tempo de Covid-19, e os profissionais da saúde, sobretudo do sistema SUS, estão dando um show de compromisso público, de espírito público, de abnegação, de destemor, colocando suas próprias vidas em risco, as vidas de seus familiares. E nem nestes tempos, né, o governo do Estado lembrou de manter na LDO. Ele, inclusive, queria vetar. Nós nos lembramos de 2019. Foi preciso lutar para manter esse dispositivo no texto, pois ele desapareceu novamente. Então, eu queria dizer que nós vamos ter muito trabalho. A audiência pública é importante, quantas forem necessárias, usando os recursos virtuais que já temos usado. Vamos ter muito trabalho para restaurar para a LDO 2021 essas diretrizes e esses princípios que... E isso estou dando alguns exemplos. Eu ainda não fiz um estudo acurado. São as primeiras impressões que a nossa assessoria aqui ajudou a construir. E, por último, queria complementar, dizendo que, por óbvio, assinei, assim que fui chamado a fazê-lo, assinei a CPI para que investiguemos as despesas efetuadas na área de saúde em caráter emergencial para combater a pandemia, mas me preocupo com um aspecto. Eu quero aqui dizer, temos que investigar a fundo, né? E o Poder Público Estadual não tem que temer investigação, nem a Assembleia tem que se furtar a investigar. É nosso papel, é nosso dever, não abro mão de assinar qualquer proposta de CPI, né, que se preste efetivamente a uma investigação de interesse público, como é o caso. Agora, me chama a atenção e concluo o seguinte aspecto. O Edmar Santos, secretário de Saúde, eu conheço um pouco a sua trajetória como professor da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ e também por sua gestão corajosa e difícil e muito lutada na direção do Hospital Universitário Pedro Ernesto no quadriênio passado.
Eu considero que na estrutura governamental, talvez seja o Edmar Santos o principal interessado a fazer com que as investigações se aprofundem. Porque no Rio de Janeiro, Renata, e aí vou concluir, nós temos um exemplo de um médico sanitarista de boa trajetória, respeitado no campo das ciências médicas, me refiro aqui a Gilson Cantarino, que eu conheço de Niterói, de sua família, que assumiu a Secretaria de Estado de Saúde no início do governo Garotinho, em 99, que ficou até 2002, e depois se viu envolvido numa série de situações que acabaram levando Gilson Cantarino a ser preso. Um cara de trajetória respeitada no meio da saúde, da escola sanitarista vanguardista do Rio de Janeiro, ao lado de Sérgio Arouca, José Noronha, Lúcia Souto, tantos outros e outras. Pois bem, então, eu temo, e vou concluir, pelo próprio Edmar Santos. Por isso, eu acho que o Edmar deve ser uma das figuras centrais dentro do governo para abrir o máximo, né, as documentações fiscais, abrir o máximo as planilhas, porque certamente, depois do interesse público geral, depois do interesse da população fluminense, provavelmente ele é uma das pessoas que deve estar mais interessada na apuração desses fatos, que tem uma trajetória, até então, de respeito, e temos um paralelo no Rio de Janeiro, que é um espectro que ronda a Secretaria de Estado de Saúde, e o Edmar tem que levar isso em conta. Portanto, quero aqui fazer essa consideração, apoiei a CPI, acho que a Assembleia Legislativa deve aprofundar as investigações e, sobretudo, lembrar a importância de que, nesses tempos sombrios em que vivemos, cheio de riscos e de incertezas, é um absurdo que ainda tenha, na máquina pública estadual, figuras querendo tirar proveito financeiro, pessoal, pecuniário, indevido, das mortes, dos óbitos, das pessoas adoecidas, dos milhares e milhares que começam a se multiplicar de casos de pessoas infectadas no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, deputada Renata, agradeço a atenção de Vossa Excelência e a paciência. Muito obrigada, senhor excelentíssimo deputado Valdec Carneiro, e peço que o senhor retome a presidência da sessão final do plenário.